essa técnica de massagem, ela é excelente para a gente poder sentir o tecido, para a gente poder explorar com as nossas mãos toda a dinâmica da pele, para a gente sentir as camadas. Então a gente começa com uma técnica clássica muito conhecida, que é justamente para deslizar as mãos, chamada de deslizamento. E esse deslizamento, ele tem duas formas de se fazer. Nesse sentido, né, que é o horizontal, chamado de deslizamento superficial, mas para qual objetivo? Para a gente poder espalhar o óleo ou o creme hidratante. Então, eu vou distribuir um pouquinho aqui o meu óleo, aquecer as mãos. Eu já lavei as mãos, bem lavadas. E agora eu vou aquecer com óleo para ajudar a hidratar todas as estruturas da minha mão, dos meus dedos. Então eu abro os dedos, aqueço. E é bom sempre fazer esse movimento de fricção, porque o nosso cliente muitas vezes tem uma sensibilidade aumentada na pele. Então, se você coloca a mão muito gelada, pode dar uma reação, né, de espasmo, de dor, de desconforto. Então é bom a gente sempre aquecer bem, movimentar as mãos, preparar os nossos dedos, alongar a musculatura. E aí a gente vai distribuindo, ó, esse óleo ou esse creme hidratante pelos tecidos da região que eu vou fazer a massagem, o deslizamento superficial. E aí eu vou espalhando, observando os detalhes da mão, né, sobre a região da pele. Chego até a borda lateral aqui da pele, espalhando, sentindo as costelas, sentindo o relevo dos ossos, sentindo a coluna vertebral, as escápulas, o ombro, a região cervical. E meu objetivo aqui é espalhar esse óleo, né, esse líquido, esse gel, esse creme. E à medida em que eu vou conhecendo a anatomia desse tecido, dessa pele, eu vou observando as assimetrias, ou seja, as diferenças. Então, às vezes a pessoa tem uma alteração postural, ela tem uma estrutura mais aumentada, né? Como um côncavo, uma região côncava, mais assimétrica em relação a outra estrutura. Isso tem diversos fatores, pode ser rotação do tronco, das costelas, da coluna, a massa muscular mais desenvolvida de um lado em relação ao outro. Então é isso que eu vou fazendo, eu vou observando com essa técnica essas assimetrias, conhecendo. À medida que esse óleo está bem espalhado sobre o tecido, eu inicio o deslizamento profundo, que é no sentido vertical agora, né? Então eu vou aprofundando os tecidos e eu posso usar todos os dedos da mão, eu posso usar o polegar, eu posso fechar os dedos da mão, ó, usando essas estruturas das articulações e empurrando esse tecido. E não necessariamente é de baixo para cima, eu posso fazer também de cima para baixo, como eu posso fazer na diagonal, não é? E eu vou alternando os movimentos da minha mão. Então aqui é bem livre, né, esses movimentos do deslizamento profundo, então eu uso uma pressão maior. Posso fazer movimentos circulares, as mãos paralelas, ó. Como eu posso fazer uma mão sobre a outra, uma auxiliando a outra mão. E esses movimentos circulares, eu vou trabalhando as articulações que são mais cilíndricas, que nem aqui a região do ombro. Eu vou trabalhando ao redor da escápula. Eu vou trabalhando aqui na região dos rins, na região lombar, né? E posso fazer o movimento do 8, ó, como se eu estivesse desenhando um 8 ou o símbolo do infinito. Então eu vou fazendo esse movimento e ele é muito bom porque ele traz o centramento do indivíduo. Então o que significa isso? Toda vez que eu trago o ponto de intersecção para o centro da coluna, eu vou trazendo também o estado da consciência desse indivíduo para ele mesmo. Pessoas que são muito fora, né? Vivendo muito assim, no piloto automático, de forma eufórica, né? Ou seja, eu fora de mim, essa técnica, ela traz muito esse centramento
esse estado de autoconhecimento, é muito interessante. E traz esse estado de presença, né? É importante que eu sempre vá observando o rosto do meu cliente, para ver se ele está com alguma expressividade de dor, de desconforto. E vou trabalhando de forma que eu vá amaciando esses tecidos. Então, a direção, no sentido da técnica do deslizamento superficial, é sempre no sentido horizontal. Já o deslizamento profundo, ele pode ser no sentido vertical, de baixo para cima, como de cima para baixo. Ele pode ser em movimentos circulares. Ele pode ser em diagonal, diagonal cruzada, né? Da coluna para o quadril, do quadril para a coluna. Em diagonal. E ele pode ser em movimentos em número de 8, representando o número 8. A velocidade e o ritmo eu vou fazendo de acordo com a respiração do meu cliente, a minha respiração. E é muito importante que eu vá entrando em estado de harmonia nessa respiração. Então, o ideal é que a gente consiga alcançar o mesmo padrão respiratório. Ou seja, quando ele respira, eu também respiro. Quando ele solta o ar, eu também solto o ar. Posso usar os polegares, né, aqui na região da lombar. Vou virar um pouquinho mais aqui. Posso usar aqui, ó, as articulações dos dedos. Porque à medida que vai cansando a minha musculatura das mãos, eu também vou utilizando outras ferramentas, né? Que são as minhas próprias estruturas ósseas. Eu posso entrelaçar os dedos da mão e fazer esse movimento usando o antebraço. E o tempo não é muito tempo de dedicação. À medida que eu vou percebendo o estado do início da minha técnica até agora, e esses músculos, essas faces já alcançaram relaxamento, um amaciamento, eu já vou mudando, utilizando outras técnicas de massagem clássica. A frequência, sempre é legal a gente fazer repetido a técnica do deslizamento superficial e que precede antes a técnica da criomassagem. Tem um vídeo que eu já mostrei aí para vocês, que é a técnica, como se fazer a técnica da criomassagem. Alterações dos sinais e sintomas. Por exemplo, imagina que eu estou fazendo a técnica e eu percebo que a pele começa a ficar muito vermelha, que é chamada de hiperemia. Ou o meu cliente fala, olha, tá coçando, tá ardendo essa região que você tá passando a mão. Então, na região da escápula, qualquer que seja. A partir daí, eu observo que já mostra uma alteração dos sinais e sintomas, né? Ou seja, aquele movimento de friccionar demais essa região já está em demasia. Então, eu posso estar causando, às vezes, uma irritação nesse tecido. Tem uma outra técnica que a gente trabalha bem a estrutura da escápula. Então, eu pego o braço do meu cliente, me empresta aqui um pouquinho seu braço, e você vai colocar a mão atrás das costas. Isso. Quando ele faz esse movimento, automaticamente fica bem em evidência a escápula, né? Então, eu posso usar o polegar e ir desenhando essa escápula com o dedo, polegar, ou ambos os dedos, para ir relaxando esse tecido que fica bem bem próximo à escápula. É muito gostoso. Posso usar todos os dedos. Posso usar as articulações dos dedos, lembrando que toda a estrutura óssea eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não sobrecarregar demais pressão, né? A fim de não machucar esses pontos que são muito delicados, muito sensíveis. Fiz de um lado, pode voltar o braço, faço do outro lado. Isso. E vou delineando, passando
por fora desse osso, que é a escápula. Tem alguma contraindicação? Por exemplo, pessoas que têm o excesso de pelo, não é uma contraindicação absoluta, mas a gente tem que fazer com cautela, né? Usar um pouco mais de hidratante, mais de óleo, para não machucar essa pele. Pessoas com estados de câncer na coluna. Então, são algumas alterações, né, algumas contraindicações importantes que a gente tem que estar avaliando antes para ver se não pode ser nocivo, né, essa técnica, embora ela é muito agradável. Ok? Então, por hoje, nós finalizamos essa técnica. É sempre bom a gente cobrir o nosso cliente, né, com uma toalha ou com um lençol descartável, para deixar essa sensação, né, de proteção e também evitar sujar a roupa, né, com óleo em excesso.